Edu! Mônica! Ela passou. Tudo bom aí? Já hoje estamos bem. Por quê? Vocês não estavam bem? Ontem não. O que aconteceu ontem? Vamos falar a verdade pro pastor, porque eu tô assistindo um grupo de stand-up de cristãos. Ah. A gente acabou de ver um aqui que a menina fala tudo pro pastor. Ah, é? A gente tava rindo. A gente deu até uma pausa no vídeo. E não, a gente comprava ontem, não compra, mas beleza. Fez o quê? Acontece, né, pastor? Ficamos bravos um com o outro. Ah, acontece, poxa. Tá bem hoje? Tá, tudo bem. Tranquilo? Fechado, pastor. É? Ela é muito exigente, pastor. Ah, é? Essa mulher, eu vou te falar. Mas é todas, cara. A minha também. A minha inventou hoje de ter que arrumar isso, ter que arrumar aquilo, aí eu tenho que sair correndo pra ir, mas, e não sei o que tava fechado, fui no Ipiranga e ela me acelerando, vai pegar porque eu tenho que sair, porque não sei o que, é sempre assim, cara. Fala Maria Emília! Muito interesse. Paz, querida, tudo bom? Como é que você tá, queridona? Iniciar transmissão, convidar. Oi, Elza. Oi, Israel. Só dá pra ver você. Só estamos nós aqui por enquanto. Vou transmitir. Ó, Tabita. A Tabita. Transmitindo. Tabita. Oi, Tabita. Querida. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Não, tá bom. Oi, Rosa. Paz, tudo bom? Nelson. Vem cá, rápido. Vem cá. Fala oi pro pastor, vem cá. Só pra pessoa do Leva, que senão tá muito... Fala oi pro pastor Paulinho. Oi, minha princesinha. Que saudade de você. Tudo bom? Tudo. Ah, muito bom. Daqui a pouco eu tenho que levar ele embora. Olha só quem entrou, John. Ué, Cordeiro, você não tá na igreja, amigo? Você não tá fazendo seu culto hoje? Minutinho. Juliana. Ela manda, né, irmão Nelson? Irmão Nelson viu um pouquinho, ele me ajudou hoje aqui, ele viu um pouquinho. Oi, Pinote, saudade de vocês. Ô, Carol, filhota. Você tá bem, Carol? Pessoal, preciso falar uma coisa pra vocês. Quinta-feira, nós vamos fazer uma live, eu e o Cordeiro. Vai ser tanto pela página dele, como pela página da igreja também, tá? Vai ser bem legal. Vocês vão gostar. O Cordeiro é bem engraçado, ele vai fazer um monte de pergunta pra mim que eu não vou saber responder nenhuma. Pelo bairro. Ah, a amiga da Lina. Também, mas... Tudo bom, Ju? Oi, rapaz, tudo bem? Ah, bem, só com muitas saudades. Ô, Tabita, sabe quem tá aqui? A Carol. A Carol, a Zeronian? A Zeronian. Essa aqui essa é uma fajuta, né? Porque fala que vai na igreja, nunca vai. Oi? Ela fala que vai na igreja, mas não vai. Ô, Guilherme. Nando Silveira. E aí, querido? Que saudade de você, rapaz. Você tá bem? Quanta gente boa, hein? Vamos tentar pôr aqui. Tudo bom, John? Vera entrou. Tudo em paz, graças a Deus. Que pastor é esse, mano? É, Nandão. Pastor já com idade, 47, mano. Você tá grávido? Não acredito. Mais um? Ou não é mais um? É mais um, né? Parabéns, mano. Deus abençoe. Olha que legal, hein? Muita gente aparecendo aqui. O apóstolo dos apóstolos não entrou ainda, né? Oi, Rose. Paz. Não, né? Verdade. Parabéns. É menino ou menina? Meu primeiro. Até que enfim, hein, Nando? Você já escreveu um livro? Plantou uma árvore? Agora você vira homem.
Só para deixar registrado, eu amo esse pastor e sua família. Você ama nada, sua sem vergonha. Você não foi lá na igreja. Você prometeu para mim que ia lá e não foi. Domingo eu te espero, 9h30 da manhã. Pode ser? Já que você ama de verdade. Fui muito duro, Tabita, com a Carol? Oi? Fui muito duro com a Carol? Não, imagina. Ela tem que ir. Aí, tá vendo, Carol? Tabita tá falando que você tem que ir. Meu Deus, viu, Nando? Fernando, tô morrendo de saudade, cara. Já voltou, sim. Voltamos com várias orientações, 30% do salão, todo mundo de máscara, álcool gel. Tá legal. Tá legal. Pouquinha gente, mas tá legal. Eu não posso te xingar aqui. Não pode, Fernando. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, não. E aí, pessoal, tá tudo bem? Juliana, Rose, Tudo como é bem, que você graças tá? a Deus. Rosa, que saudade de você, Rosa. Tá tudo bem? Ô, Ana, faz um favor pra vovó. Você só fez 2 meses. Ah, a Sophie vai cantar parabéns pra Sophie. Troca de caneta pra vovó. Tem uma caneta lá dentro da mochila dela. Eu acho o máximo a Tabita falar vovó. Exatamente. Não tem cara Tem cara de tia, mas vovó. É vovó, gente. Eu posso fazer. impressionante. Muito legal. É vovó, gente. A É Tabita vovó. é aquelas que tá conservada no formol. É. Hoje ela me fez de cobaia de maquiadora dela. Pra ver o estrago que ela fez na minha cara. Tava entediada porque não dá pra sair, não tinha ninguém no condomínio, não dá, né? É. Aí ela quase surtou. Eu falei, vamos brincar, você me maqueia, vamos maquiar. Aí ela, gente, ela acabou fez a festa. É. Acabou comigo. Eu que cortei o cabelo da Helena dando banho nela, aí o cabelo dela é fininho, e aí tá embaraçando muito nas pontas, tá chiando. Aí eu peguei isso daqui assim, hidratei, peguei a ponta do cabelo e cortei. Eu sabia, mãe, que doida, eu. Pelo menos acaba com o negócio. Ela olhou pra minha cara, olhou pro cabelo, fica assustada. Aí. Eita. Então não. Muito bem. Cadê o apóstolo das nações, hein? Esse cara é engraçado. Então, Ele falou que ia me ajudar. Pelo jeito não vai ajudar em nada, né? não é aqui, amor. Tudo bom, Edilene? Oi, pastora Carol. Ó o John rodando. John rodando as coisas. Tô querendo fazer eu ficar doidão aqui, ó. Beleza. Pessoal, Juliana, como é que tá a Oi. situação aí? Como é que tá o quê? A situação aí? Aqui em casa? Não, do que a gente combinou. Tô combinado. Eu mandei o WhatsApp para cada um, avisando que você ia colocar o link a partir das 8h10, 8h12. que era para ela ver 8h10, mas a gente poderia entrar a partir das 8. Aí falta a Elaine, né? Falta o Railton. Sim. Aí tem... A Claudinha disse que talvez não ia conseguir participar hoje da reunião do discipulado porque ela tá sem internet em casa. Então, pra ela ia Mudou de ficar casa, pouco né? difícil. Beleza. A Rosana também disse que talvez não conseguiria porque é o mesmo horário do inglês da filha dela. Aí, e a Rose Declares disse que ia tentar também. Que Não, fica a Rose travando tá um pouquinho aqui, a o Rose celular, tá mas aqui, a Rose tá aqui no legal, Face, tá bom. a Edilene tá aqui no Face, pastora Carol, o Tá. irmão Nelson. O irmão Nelson teve a experiência de saber como eu sou mandado aqui na minha casa hoje. Que ele veio fazer um serviço aqui, ele viu como eu sou mandado, extremamente mandado. Não é só o Eduardo que tem esse privilégio. Eu e ele estamos juntos nessa situação.
quando eu preciso do Eduardo, eu tenho que ligar pra Mônica, pô. Não é fácil. Não é É. fácil. Mas nós se entendemos. Ô, saudade, olha, entrou a Carol, o Fernando aqui. Fernando é um cara excepcional que eu conheci na minha vida. Adoro ele de paixão. Você é muito mandado também aqui? Ou... Ah, o Pinote também é muito mandado. Cara, essas escolas de casais, casados para sempre, tinha que ter uma matéria que é falado os mandados. É a matéria principal para homem. Como ser mandado. Não obedecer direitinho, né, pastor? É lógico. É melhor obedecer do que sacrificar, né? A Tabita, Eu ia falar isso. a Tabita entra no Instagram, a Tabita tá no Meet, a Tabita tá em tudo quanto é lugar, a Tabita. Caraca, Fazer cara. um teste aqui, deu pra entrar. Já chama a atenção da Carol, que ela tá aí no Instagram, e fala pra ela estar lá com a gente. Cadê Olha, a Paty? Pastor Neto, que legal, cara. Que saudade de você. Quem? Pastor, cadê a pastora Patrícia? Tá dando a dona do lugar aqui, que manda. Então, ela foi dar atendimento hoje. Tá atendendo a filha do Hugo. Ah, é muito linda. Dedicada. Quem? Eu vou ter que escrever que tá atrasado. Aqui tá mais, no Google Meet ele tá mais adiantado do que no Insta. Aí fica atrasado o som. O quê? No Meet? É. Aqui tá mais adiantado do que lá. Aí fala aqui e depois fala lá. Ah, a Rosana entrou aqui, ó. A Rosana entrou aqui no Facebook. Ô, Rosana. Paz. Ah, legal. Pessoal, eu preciso... Ô, Juliana, preciso de uma ajuda aí pra gente começar a nossa aula. Oi? A gente precisa começar a nossa aula. Vale a pena obedecer, Netão? Pulse vale, cara. Hoje quase eu apanhei aqui na minha casa, rapaz. Não tem ideia. Mas tô quietinho. Quietinho, eu obedeço. E aí, Netão, como é que você tá? Como é que tá a sua igreja aí, cara? Tudo bem? Dozinha, né? Dozinha porque não é você que sofre, né, Rosa? Somos nós, né? Os escravos aqui. Você vê, o John não fala nada, cara. O John fica quietinho, porque também tem esse mesmo problema, né, John? Amorzinho, abaixa Eu quero Oi, Rosa, confessar tá que eu bom. só entrei aqui porque a Juliana me forçou, viu? Ah, é? Ô, louco. Oi, Tânia. Tudo bom, Não, querido? vou ser sincero, eu prefiro aula pessoalmente, frente a frente, todo mundo, do que assim. É, né? Eu também, cara, mas por enquanto é assim, né? Vamos ver se a gente consegue em breve estar fazendo as aulas lá na nossa igreja. Não, me dá meu celular aqui, pode ligar aí, pode aumentar um pouquinho, pode assistir. O celular eu vou precisar por causa da apostila. Que bom, Netão. Que bom que você tá bem, cara. E a família tá bem? Fala, Maniquete. Bom tenho uma bom amiga saber que que você chama tá bem, Tata. meu amigo. E aí, quando eu te Oi, conheci, tia Zena. eu só não consegui te chamar de Tabata, só de Te Tabata. amo, minha tia. Aí agora eu mandei mensagem pra ela, só chamou Eu só tô ela de ficando meio Tabata. maluco aqui, porque eu tô falando aqui Mais difícil, né? no Instagram, no Meet e no Facebook. São três Ai, Deus, eu Três não sei lugares. agora. Era pra ser Tabata, mas não deixaram registrar Tabata. Por quê? Porque na época não podia registrar, era considerado como nome americano e eles não deixaram. Tava uma guerra política dentro do Brasil, pelo que minha mãe fala e minha avó, né? Aí ela teve que colocar Tabita. Essa é muito Mas enjoada, era tá? pra ser Tabata por causa da Quantos anos você feiticeira. tem? Desculpa, Graças a Deus que não deu certo, que foi Tabita.
Mas Tabita é um nome bíblico, né? Ela tá bíblico. Eu já estava operando já naquela época. Quantos anos você tem, Tabita? 42. 42. Não é vergonha da minha idade, não. Sou novinha. Essa é a idade do Eduardo. Eu vou fazer 40, não posso rir, não. Oi, Ju, e aí? 4.2. Eu mandei uma mensagem para Débora. Ela não ia participar hoje da aula, não. Aí eu falei para ela, entra lá um pouquinho só, por favor. É porque acho que estava na casa dela e ela tinha avisado a Adna. E cadê o Railton? Não sei, eu mandei uma mensagem para ele também. Falei, cadê o apóstolo? Sumiram. Cadê o Peraí, ó. A Débora vai entrar aqui, pessoal. A gente vai cantar todo mundo um parabéns pra ela, tá? Ela pediu pra entrar aqui, eu vou permitir a entrada dela. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Débora. Pra você, Débora. Deus abençoe, viu? Gente, obrigada. Olha, a gente tava esperando só... A gente tava esperando você só pra entrar, pra gente ver você. Deus abençoe muito sua vida. Parabéns aí pelos seus 62 anos. Eu sei que você entrou nessa fase aí, tá muito difícil. Ai, que maldade. Ó Né? a pele, ó cutis. Olha a cutis, Mas a gente fica muito feliz. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, viu? A gente pediu essa... Eu sei que você tá com pessoas aí na sua casa. A gente só pediu pra você dar uma entradinha, mas fica à vontade, tá bom? Depois você vê a aula pela internet. Tá? Tá bom, vou ver depois a aula pela internet. Estou com meus pais e minha irmã. Muito obrigada, adorei essa surpresa. Que bom que vocês me chamaram para esse momento, que isso completou a noite. Que bom. Tá? Você merece, gatinha. Com vocês. Um beijo. Vamos de boa, lindona. Pessoal, vamos... Tchau, boa aula. Depois eu vejo a aula. Ótimo bolo, mas quer o bolo, hein? Tá, eu vou levar. Eu vou. Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula. Bora. Vou orar aqui. Pai, nós te agradecemos por esse tempo especial, por mais esse momento gostoso, Senhor, em que podemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos dado graça. Paizinho, que o Senhor faça a diferença agora no nome de Jesus a todos os alunos, seja no Instagram, no Facebook, no Meet. Senhor, faça a diferença agora, é o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre testemunho pessoal. Talvez a ferramenta mais importante que nós temos como pregação. Por quê? Porque quando nós damos o nosso testemunho pessoal e nós transmitimos a graça de Cristo através da nossa vida, nós realmente fazemos a diferença. As pessoas, elas participam, elas veem que Cristo é real em nossas vidas. Que Cristo é verdadeiro em nossas vidas. Não é? Então, é interessante que muitas vezes nós não precisamos ter uma Bíblia, não precisamos ter palavras, não precisamos ter a melhor voz cantando, mas se nós tivermos a vida em Cristo,
ela já transmite a glória de Deus, ok? Então o testemunho pessoal é muito importante para nós, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. O nosso discipulado tem sido muito efetivo justamente por esse motivador, de nós darmos o testemunho de vida, de transmitirmos o testemunho de vida às pessoas, de vida em Cristo, ok? Então, quais são os objetivos que nós vamos ter hoje na nossa aula, né? Primeiro, explicar o que é o testemunho pessoal evangelístico, explicar por que o testemunho é necessário, mostrar como se prepara um testemunho e mostrar exemplos de testemunho, ok? Então, o que é um testemunho evangelístico, pessoal evangelístico? É uma narração verbal dos fatos relacionados com certo acontecimento. O mesmo se diz de um testemunho em plano espiritual. Nosso testemunho pessoal consiste simplesmente na narrativa dos fatos relativos à nossa conversão e as consequências desse fato em nossa vida. Quando apresentamos esses fatos com clareza, o testemunho pessoal pode tornar-se um forte instrumento de evangelismo. Então, por que o testemunho é necessário, amados? Oi, Lineide, paz, querida. Você está bem? Falei para minha mãe de você, né? Jesus ordenou os seus discípulos que anunciassem o evangelho a todas as pessoas, né? Ele diz claramente isso, ele fala: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, anunciai o evangelho a toda a criatura. E naquela época em que os discípulos saíram, não existia a Bíblia, né? Eram eles próprios. Mas existia lá o Torá, tal. Não existia, porque a história estava acontecendo naquele instante. Aquele momento já estava firme, né? Jesus sendo a própria história e os discípulos sendo a própria história. Então eles não tinham Mateus, eles não tinham Marcos, eles não tinham Lucas, eles não tinham João, porém eles tinham a sua própria vida para pregar, os seus próprios atos, as suas próprias atitudes transformavam tudo o que passava naquele momento. Então esse é o papel que cabe a cada seguidor de Jesus, né? Que conte com a unção do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo para essa tarefa. Preste atenção quando eu falo a respeito de unção, amados. Todos nós, quando aceitamos Jesus como Senhor, quando Jesus nos aceita, nos escolhe para sermos filhos de Deus, e a gente entende esse chamado e nós declaramos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus está em nós, ok? Somos ungidos pelo Espírito, perfeito? Não existe uma nova unção, a palavra de Deus diz, a unção permanece em vós. A unção permanece em vós. Ela já está em você. Nós temos sim algo valioso pela unção do Espírito Santo, que é a sua virtude. Quanto mais nos tornarmos pessoas virtuosas, mais da presença do Espírito Santo de Deus nós teremos. Quanto mais nos tornamos pessoas virtuosas, mais teremos a unção do Espírito sobre as nossas vidas. É assim que a Bíblia nos ensina. Então a gente vê lá na apostila quatro textos importantes a respeito do testemunho, porque ele é necessário. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. E lá deixa claro que ide, pregai e fazei discípulos. Você faz discípulo como? Testemunhando daquilo que Jesus é na sua vida. Não é? Atos capítulo 1, verso 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria,
até os confins da terra. Você recebe um poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus, te capacitando a pregar, a evangelizar, mas principalmente a discipular. Não é? Quando nós entendemos isso, nós vivemos isso. Não é? O Evangelho segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, verso 26, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em nome dele para ensinar todas as coisas, todas as coisas. E não se preocupe, sabe, amados, porque o testemunho de vida, quando nós estamos em Cristo Jesus, ele será lembrado pelo próprio Espírito. Será lembrado para que você tenha condições de ter palavras o suficiente para aquele momento, poder falar de Jesus, viver Jesus e demonstrar Jesus às pessoas. A carta que o apóstolo Pedro escreve, a primeira carta dele, diz o seguinte, lá no capítulo 3, no verso 15, na parte B, na segunda parte do verso: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que lindo isso. Esteja pronto para poder responder, poder mostrar às pessoas com muita mansidão, mas principalmente com respeito a todo aquele que pedir a você a razão da esperança que está na nossa vida. Que verso lindo, que verso especial, não é? O apóstolo dos apóstolos chegou, vamos ver o que ele tem a falar a respeito disso. Estamos no testemunho é necessário, Railton. Railton? Não quer falar? Oi, queridos. Desculpa, boa noite. Perdão pelo atraso. A gente foi chamado aqui para um assunto urgente. E aí perdemos a hora, porque digamos que a gente estava orando com uma família aqui do prédio. E, desculpa, chegamos agora. Não ouvi essa parte que você falou, reverendo. Nós estamos por que o testemunho é necessário, na página 29 da nossa apostila. Acabei de ler 1 Pedro 3,15, né? E eu tenho dito que as pessoas que o testemunho é uma das maiores armas, ou a maior arma da pregação do Evangelho para discipular alguém. Não é? E somos capacitados pelo Espírito Santo, através da assunção. E quando nós recebemos a unção do Espírito, nós nos tornamos pessoas virtuosas. E quanto mais virtuosos nós somos, mais cheios do Espírito nós seremos. Concordo plenamente. Concordo totalmente. Porque em muitas situações nós seremos a Bíblia que as pessoas vão ler. A única Bíblia que elas lerão. Então é importante que nós Amém. Amém. Muito legal. Vamos lá. Muitos crentes nunca param para pensar nos fatos específicos relacionados com sua conversão. Quando confrontados com a questão do que significou para eles o fato de receberem a Cristo em suas vidas, talvez não saibam dar explicações específicas, o que pode prejudicar a credibilidade do seu testemunho. Por outro lado, quando nos preparamos para falar da nossa experiência com confiança e desenvoltura, podemos ser instrumentos mais eficazes nas mãos do Senhor. Amados, é importantíssimo que nós estejamos sempre prontos para falar de Jesus. E nada melhor do que falar do momento em que nós tivemos o encontro com Jesus. Eu tenho várias experiências que eu tive com o Senhor Jesus Cristo, mas eu me lembro aos 11 anos de idade quando eu encontrei de verdade a esperança. Quando eu encontrei de verdade a Cristo. Logo em seguida,
tive a minha caminhada com Cristo. E foi algo assim fundamental para a minha vida, a mudança completa da racionalidade que eu tinha. Não é? E isso fez diferença para mim, na minha caminhada de vida. Ao completar os meus 47 anos de idade, eu sou eternamente grato ao fato de aos 11 anos da minha vida ter conhecido Jesus. E foi uma experiência incrível. Mesmo que antes eu ia à igreja, mesmo que antes eu já participasse da igreja, mas eu fui conhecer e ter a certeza da salvação com os meus 11 anos de idade. Né? Cada um de nós temos uma experiência incrível com Jesus. Normalmente primeiro contato, essa primeira experiência é essa que nos faz valer e contar para as pessoas o que nós tivemos com Ele, o que valeu a pena quando nós o declaramos como Senhor e Salvador. Não sei você, mas eu declaro todos os dias na minha vida: muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado, meu Salvador. Eu posso contar vários testemunhos, eu tenho vários testemunhos. Entrou um cara aqui agora, que é meu amigo de vida, que é o Ricardo. Eu tive uma experiência com ele no acampamento, a gente sempre conta isso, porque foi realmente algo incrível. A gente estava num culto da fogueira e o Espírito Santo de Deus nos tomou de uma tal maneira que foi algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Algo que nunca passamos na nossa vida. E ali Deus trouxe uma revelação para nós que logo em seguida aquela revelação se completou, se concretizou. Não é? E a gente contou aquela revelação para as pessoas. Isso é a presença de Deus através de nós, quando nós testemunhamos. Ok? Alguém quer contar um testemunho? Eu ia propor isso, pastor, que baseado nessa frase sua, né, de eu tenho uma experiência extraordinária com Deus, acredito que todos tenham. Amém? Quem tem, levanta a mão aí também. Quem quiser contar, tá aberto. Tem gente que não levantou a mão. E aí, João, não tem experiência com Deus, não? Quem tem uma experiência, gostaria, claro, você vai poder contar aqui agora, mas gostaria que você escrevesse essa experiência, colocando isso como um desafio para você, porque é muito enriquecedor. Porque você vai trazer elementos que normalmente você não fala, quando você começar a se lembrar, puxa, aquela experiência com Deus, teve tanto detalhe assim, e isso vai ser o seu salmo, que é uma das tarefas nossas. Né? Então, baseado nessa frase do pastor Paulinho, né? Eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho a alegria de contar essa experiência. Ou seja, escreva qual é a sua principal experiência. Não é a experiência de ter te dado algo, alguma coisa física, mas a experiência... Nossa, o Sandro vai contar alguma experiência agora. Vamos ver que experiência que ele vai contar. Espero que não seja aquela que ele bateu no pastor da igreja. Nosso querido pastor Railton, ele pediu para escrever, de certa forma, ele particularmente, se eu fosse escrever a experiência que eu tenho e que eu tive, aliás, eu sempre tive, eu venho de um berço evangélico, minha mãe enfrentou uma época muito difícil, né? Meu pai era um italiano calabrês, de família católica, duro na queda, ele era, hoje já não é mais, ele aceita muito bem, ele acata muito bem, porque minha mãe lutou muito contra isso, né? Mas isso foi plantado lá atrás, e aí, como disse o pastor Ailton, para a gente escrever isso, pastor, é tão complexo, seu nome vai ser cortado. É uma obra de uma vida inteira. Não precisa dizer. Eu, às vezes, no meu caso, se eu tivesse que contar, seria uma coisa desde o ventre da minha mãe até meus 40 anos. Todo mundo vai saber. Tudo isso que a gente diz, as nossas experiências, aquilo que ilustra mais, é aquilo que a gente acredita, né? Certas coisas, as pessoas não entendem o propósito de Deus na nossa
nossa vida, no sentido de que às vezes as pessoas olham para a gente, elas imaginam uma coisa, elas pensam uma coisa, e quer queira, quer não, nós temos uma casca, né? Nós somos de carne e osso, a gente falha todos os dias, e sob a custódia e a guarda de Deus é o que a gente consegue se sustentar. Mas, voltando, Deus às vezes ele prepara umas coisas, no caso, na minha vida, eu tinha uma carreira esportista, eu sempre quis, todas as crianças, a gente mora no Brasil, né? Todas as crianças, elas querem ser jogadores de futebol, todas as crianças. Hoje eu não sei o que é celular, na minha época, pelo menos, elas queriam ser jogadores. E eu fui jogador de futebol, eu nasci dentro de uma quadra, praticamente, de um campo, e aí eu consegui chegar no status que muitas crianças querem, e quando eu cheguei, talvez, de certa forma, Deus me mostrou, eu não tinha uma ambição, um anseio absurdo, mas eu já estava inserido esse mundo já era meu, né? E aí, quando eu cheguei mesmo, no ápice, aliás, o ápice a gente não sabe, eu queria ser honesto para chegar no ápice, né? Não cheguei. Mas eu estava na minha carreira e Deus, eu me sentia muito incomodado com aquilo, né? E eu não queria mais, eu não tinha mais vontade de treinar, eu não tinha mais vontade de jogar, eu não tinha vontade de viajar, eu estava num lugar, eu queria estar no outro, eu estava naquilo, eu queria estar no outro, sabe? Era uma inquietude, assim, eu estava infeliz, E eu abdiquei de tudo isso. E para o ser humano, isso é muito difícil. As pessoas falam, poxa, mas o cara abdicou de tudo isso, e fica assim, você carrega um fardo, um ponto de interrogação muito grande. Mas, cara, tem alguma coisa aí. E não é. Simplesmente, hoje eu consigo entender que o propósito de Deus, ele se cumpriu graças à família que eu tenho, a esposa maravilhosa que eu tenho, os filhos maravilhosos que eu tenho, aonde eu congrego, as pessoas que eu tenho, os irmãos que são vocês. Apesar de ter 2 pastores corintianos, mas que eu amo profundamente, os irmãos da igreja, eu só tenho a agradecer, porque o plano de Deus, no final, ele é perfeito. E a gente, quando a gente se propõe a querer entender, aí a gente sofre. Eu acho que a gente vem patinando, o ser humano vem patinando porque ele quer entender a vontade de Deus. E quando ele se deixa levar pela vontade divina e deixa as coisas acontecer, claro, sobre os preceitos de Deus, sob a guarda de Deus, os olhos de Deus, fazendo a coisa da melhor maneira, como a gente sabe que Deus nos quer, eu acho que as coisas nas nossas vidas, aí sim a gente vira um testemunho. A gente tira um fardo de interrogação, de dúvida, de fracasso, ou qualquer outro adjetivo que possa encaixar na vida de cada um, mas o propósito de Deus, ele se cumpre. E aí nós sim viramos um testemunho. Então, assim, eu só posso agradecer a Deus. Falar assim, mas se mas não deu certo, não, deu certo, deu tudo certo. Eu joguei aqui, joguei ali, apertei a mão desse, joguei com esse, tenho amigos até hoje, mas a minha vida deu certo, porque aquele lá que às vezes eu apertei a mão, é meu amigo, ele pode ter mais do que eu, dinheiro, mas ele não tem o que eu tenho. Amém. Glória a Deus. Show de bola. Você precisa contar esse testemunho na igreja, cara. Dessa forma. Porque as pessoas precisam compreender. Escreveu o salmo dele. A gente precisa compreender, cara, que a vida, o maior sonho de Deus para a nossa vida é nós sermos salvos. O maior sonho de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos salvos. E você, Sandro, está dando testemunho que você encontrou a paz, encontrou a esperança, que é Cristo, e se torna salvo. Não importa tudo. Foi muito legal você falar que você conquistou um sonho de infância, como cada criança nesse país tem. Ser jogador de futebol. Você foi. Não é?
É legal que você pode mostrar para os seus filhos, você tem história para contar e poder dizer, olha filho, é assim. Mas eu posso também dizer, filho, nada disso é tão importante do que ter Cristo na vida. Isso não tem preço. Nada, 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 zero. Não tem preço. Sabe que eu percebi ali, ó, ele virou desenhista também, desenhou a figura do João ali, ó, do John ali, ó. É. Rapaz, você podia ter contado esse testemunho. A sua mãe acabou de entrar aqui no Instagram, cara. E eu vou contar pra ela aqui, tô falando, Clélia, seu filho acaba de dar um testemunho lindo. E acaba de dizer sobre você também. Como você é uma mãe valiosa. Que Deus abençoe sua vida, viu, minha querida? Muito, muito, muito. Você e o Domênico aí. Certo? Vamos continuar? Acho que a Tati levantou o dedo aí, mudou de ideia, tá? Não, eu posso dar. Ixi, eu tenho um monte de testemunho. Mas eu vou dar uns que mais me marcaram, que foi no início da minha conversão. Na verdade, eu ainda nem tinha me convertido. Foi numa situação lá no Imirim, nós tínhamos o relógio de oração e eu cheguei muito doente na igreja, acho que o Paulinho vai lembrar. Eu cheguei numa situação muito complicada, eu não conseguia andar direito e nós tínhamos o relógio de oração, né, 24 horas orando. E esse relógio que nós tínhamos que ir na igreja para orar, para interceder em um determinado horário, e ia um grupo e nós éramos rendidos, né? E o primeiro relógio de oração que eu fui, eu estava doente ainda, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia ficar em pé, eu tinha uma dificuldade de ficar em pé nessa época. E meu irmão pegou o horário mais, era 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã, não me recordo bem, mas era um horário de madrugada, e era julho. Era mês de frio, estava muito frio, e no frio eu sentia mais dor ainda. Mas eu quis ir mesmo assim, né? Eu falei, não, vamos, eu quero ir. Todo mundo, não, você vai mesmo. Eu falei, não, eu quero ir. E eu lembro que eu cheguei com uma dificuldade tremenda na igreja, porque a gente saiu de casa uns 40 minutos antes, nós fomos andando, né? E eu tinha que andar um pouquinho e parar um pouquinho. Eu ia um pouco e parava um pouco. Então nós levamos o que era para levar 10 minutos, nós levamos 40 para chegar na igreja. E eu cheguei com um pouco de dor ainda, e nessa época eu tomava morfina por conta da dor, e eu tinha tomado a minha última morfina na parte da tarde, porque eu tinha ajudado a fazer algumas coisas em casa, eu senti muita dor, aí eu tomei uma morfina para dar uma amenizada, e eu tinha guardado essa morfina para tomar durante a oração, para eu não sentir tanta dor. E eu fui mesmo assim, eu e o Eric, nós fomos para orar, né? E aí me passaram direitinho o que tinha que fazer, então tinha os pedidos de oração, né? Você orava primeiro por você, pela tua família, e seguia a cronologia lá que era montada, e a gente ficaria 2 horas orando, né? Era isso, né, pastor? 2 horas orando, em grupos, né? E eu lembro que nesse dia eu comecei a orar de joelho, né, por conta da dor. Depois eu orei um pouquinho sentada, mas aí eu quis orar em pé. E eu fiquei praticamente o período de oração inteiro orando em pé sem sentir dor. Glória a Deus. Para mim foi um testemunho, porque eu fazia 4 meses que eu não sabia o que era ficar em pé mais que 10 minutos sem sentir dor. E aí eu orei, e aí o pessoal que tinha que render a gente não rendeu, eu tive que ficar mais 2 horas orando. E aí nós ficamos praticamente 4 horas e orando em pé. E assim, eu saí de lá extasiada, porque eu falei, eu não estou acreditando que... E foi a minha primeira experiência com Deus, eu nem tinha sido batizada ainda. Eu falei, para mim aquilo foi maravilhoso, assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E dali em diante eu não quis mais sair da igreja. Eu falei, daqui eu não saio mais. Então, foi uma experiência, assim, que eu guardo na minha memória, como o dia que eu fui curada dentro da igreja também, com o pessoal de Vitória. E entre outros 1000 testemunhos de Deus, da presença de Deus muito viva na minha vida, assim. Mas essa foi uma das que mais marcaram, porque eu não conhecia ainda esse manifestar de Deus sobre a vida das pessoas, né? E ele se manifestou na minha vida de uma forma tão forte, eu acabei ficando 3 horas em pé, orando sem sentir dor. E aquilo para mim foi o máximo, para quem vinha de 3 meses sentindo uma dor absurda. Então, para mim, ali foi o ápice, assim, foi uma coisa maravilhosa. E aí... Glória a Deus. Aí até hoje, graças a Deus. Aleluia.
É muito bom, né? A gente ouvir esses testemunhos, isso edifica a nossa fé. E é exatamente isso que faz a diferença no testemunho. Porque alguém contando o que Deus fez na vida da pessoa é fato. É fato, aconteceu. Ponto. Igreja Cristã, Rua Douradoca. Você pode participar com a gente, você aqui, não é? Essa é a nossa propaganda. Vamos lá, então, vamos continuar. Na página 30, nós vamos ver lá como é que se prepara um testemunho pessoal. São algumas dicas que vale a pena. Você pode usar todas, como pode usar uma, como você pode usar nenhuma. Porque pode ser que o Espírito Santo de Deus te use de uma maneira tremenda e você faça algo completamente diferente, algo maluco, porque Deus pode te usar a respeito disso. Eu tenho vários testemunhos malucos do que Deus faz. Mas isso é uma pequena orientação que a gente vai dar para vocês, que é importante vocês terem isso como base para preparar, quando alguém lhe chamar, para alguém provocar você, olha, me fala dessa sua esperança, e você tenha algo pronto já para poder dizer a ela que essa esperança é viva e eficaz. Então, quando nós vemos ali, a gente primeiro, óbvio, temos que orar a Deus, pedir a Ele orientação e sabedoria divina. Sabedoria divina. Mais do que nunca, nos dias atuais, a gente precisa ter sabedoria, pessoal. Muita sabedoria. Porque há muito problema de intolerância, de intransigência. As pessoas principalmente olham para nós com olhos muito duros hoje. Olhos com várias perspectivas ruins, diferentes, não é? E aí a gente consegue compreender isso e falar diferente quando a gente tem a inspiração divina, ok? Então vamos lá. Testemunho pessoal, ela se baseia em 3 pontos. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer a Cristo. Eu acho que cada um de nós aqui temos uma experiência, né? Eu, como eu falei para vocês, eu tive uma experiência aos 11 anos, mas aos 17 e 18 anos eu me afastei um pouco do caminho do Senhor, né? Eu não gosto dessa palavra desviado, é muito séria essa palavra, né? Muito séria. Desviado. Preste atenção no seu conteúdo, né? Ou aquelas pessoas que nos chamam às vezes desgraçados, né? Para mim é pior, esse palavrão desgraçado é pior do que FDP, do que outros quaisquer, porque desgraçado é aquele que está fora da graça. Olha como é duro isso. Eu não quero nunca na minha vida estar fora da graça. Eu não quero nunca na minha vida estar fora do caminho do Senhor. Mesmo que às vezes a gente se afaste. Mesmo que às vezes aconteça. Mas que isso sirva de uma experiência única para você poder falar do que você passou, do que você era e do que você é hoje em Cristo Jesus. Não tem nada igual. As circunstâncias nas quais se deu a sua conversão, como é que aconteceu a sua conversão? Todos nós temos uma história muito bonita quando se dá a nossa conversão. Como é que foi esse encontro com Deus? Isso é muito legal, você sempre estar preparado, sempre contar a respeito disso. As mudanças que ocorreram na sua vida em atitudes, em ações, né, após ter recebido a Cristo. Né? É que nem no futebol, que o pessoal me zoa muito lá no futebol, né, Railton? O pessoal fala assim que quando eu xingo, quando eu fico bravo, eu chamo a pessoa de boboca. Não era assim antes. Era bem diferente. Mas hoje eu não consigo xingar a pessoa. Hoje eu não consigo ter esse tipo de atitude. Por quê? Deus foi mudando a minha vida. Deus foi mudando o meu linguajar. Deus mudou o meu jeito de pensar. Deus mudou o meu jeito de sentir o que eu sinto pelas pessoas hoje. Isso é testemunho. O testemunho deve ser relativamente curto. Aqui há uma orientação de 3 a 5 minutos. Amados, quando tiver uma oportunidade, numa igreja, em algum lugar, numa reunião de trabalho, quando tiver numa família reunida, seja objetivo.
seja cheio do Espírito, mas objetivo. As pessoas vão te ouvir, porque saberão que você está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você não souber falar, não ser objetivo, as pessoas vão perder aquilo que é importante na sua mensagem. O testemunho deve apresentar detalhes interessantes que despertem a atenção dos ouvintes, principalmente fatos que marcam, como a Tabita contou agora, sobre a cura que ela teve, como o Sandro contou quem ele era e passou a ser depois que ele realmente se entregou totalmente a Cristo. É isso que é importante, vocês marcarem fatos que fazem com que as pessoas prestem atenção naquilo que você está falando. O testemunho deve apresentar detalhes interessantes, citar a Bíblia com parcimônia, tenha cuidado para não parecer uma máquina de citar versículos. É interessante isso, né, pessoal? Tem muita gente que fala versículo, 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 vai falando e vai falando e vai falando e vai falando, e vai se esquecendo que as pessoas que estão ouvindo você não têm o mesmo domínio que você, não têm o mesmo conhecimento, não têm a mesma facilidade de entender sobre os versículos. Às vezes não tem ideia quem foi Esdras, não tem ideia quem foi Joel, não tem ideia nem quem foi João, Mateus, Marcos, Lucas. Às vezes não tem ideia, às vezes sabe quem é Jesus, mas não sabe toda a história. Né? Então a gente tem que ter o cuidado. Né? Volto a falar, o testemunho de vida pessoal é uma das maiores estratégias de palavra de salvação e conversão no mundo todo. Sempre será, sempre será, ok? Corrigir e reescrever o testemunho até que ele venha ter um conteúdo lógico, né? Tudo na vida tem que ter um começo, meio e fim. Se você começar pelo fim, vai dar alguma coisa errada. A não ser que você tenha uma boa estratégia a respeito disso. Não é? A não ser que você tenha uma boa estratégia. Desculpa que o pessoal do Facebook está caindo toda hora no celular, não sei porquê. Ah, agora descobriu por quê. Ok? Então, vai lembrando, toda vez que você vai contando o seu testemunho, o que você pode melhorá-lo. O que você pode fazer de diferente para que ele fique mais chamativo. Isso é estratégia, parece uma forma da gente ensinar algo para enganar as pessoas. Não estou falando a respeito disso, pessoal. Estou falando para a gente melhorar o formato daquilo que a gente conhece de nós mesmos, para a gente apresentar de forma melhor. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão prestar atenção no que você está falando. E se você falar alguma bobagem, elas vão prestar mais atenção na sua bobagem do que no contexto todo do que você falou. Outras coisas que são importantes a gente entender. Termos que os não crentes desconhecem. Cuidado com o evangeliquez. Né? Nossa, como tem muita gente que fica usando esse processo que a gente tem entre nós e não percebe que as pessoas que estão lá fora nem imaginam qual é o nosso meio. Certas brincadeiras, certas palavras, né, que nós temos o costume de falar. E a pessoa fica viajando na maionese. Por quê? Porque a gente fala coisa que não devia falar. Pode falar, apóstolo. E aí, varão? E aí, varoa? E aí? Não é? Outro cuidado, pessoal. É importante isso, tá? Fala, vaza. É verdade, Ju. Ó, outro cuidado muito importante. Se alguém que não conhece a Cristo lhe pedir uma oração, cuidado com essa questão de falar em línguas. Porque a pessoa não vai saber o que você está falando. Ela não vai ter noção, ela vai achar coisa muito estranha. Tem que ter um cuidado terrível com isso. Muito cuidado. Muito. Tá? Mesma coisa que se for conversar com o chinês. Você não sabe se ele está te xingando, se ele está te elogiando. Justamente. Assim, né? Como o culto é racional, a pessoa não pode ter dúvidas sobre o que você falou. Sim. Não pode escandalizar a pessoa. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Ah, pastor, pode acontecer de, no momento da oração, o Espírito Santo de Deus falar comigo, mas, olha, eu posso te garantir que vão ser momentos muito específicos, momentos de intimidade com uma pessoa que te conhece, já sabe que você é cristã há muito tempo, e que isso é extremamente necessário para que Deus trabalhe ali. Não sendo, não faça.
Não faça. Não fale. Não fale, por exemplo, você está lá, chega o seu chefe numa reunião de trabalho, mas o seu chefe, através do seu testemunho lindo que você está dando, ele fala assim, vou pedir para essa pessoa fazer uma oração. Aí você vai, e vai embora. Não vai dar certo. Vai dar problema. Vai dar problema. As pessoas não vão entender. A oração mais simples, mais bonita, é aquela que você pede para as pessoas serem abençoadas. É aquela que você pede para as famílias serem abençoadas. É aquela que você declara na própria oração que você está pedindo a salvação de todos naquele lugar. É o amor de Deus sendo transmitido. É o amor de Deus sendo agraciado para aquele lugar. Né? E aí você vai quebrando barreiras. Porque aí na próxima não vai ser um pedido de oração. Vai ser um pedido de uma palavra. E aí você vai abrir a Bíblia. E você vai poder ler o texto. Depois já não é mais um pedido de uma palavra. Já é um conselho. Depois do conselho, vem a palavra de salvação sobre a vida da pessoa, porque o Espírito Santo de Deus lançou a semente. Né? Você está sendo, ali está sendo frutificado o trabalho. Tá ok? Lembre-se que você não está falando de uma religião, mas sim de um relacionamento vivo com uma pessoa, Jesus. Vamos lá, pessoal. Toda segunda-feira eu tenho tido algumas experiências agradabilíssimas de discussão sobre tudo que nós estamos vivendo aqui com outros homens de Deus. Ontem nós falamos sobre mimetismo. Depois a gente explica sobre isso para vocês. Mas olha que interessante a respeito disso que eu vou falar para vocês. A religião está escrita na Bíblia, ok? Todo mundo concorda que a religião está escrita na Bíblia? O apóstolo Paulo fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, viúvas e necessitados. Essa é a verdadeira religião. Perfeito? Isso é religião. Nós não vivemos religião. Nós vivemos a comunidade do Cristo vivo. Somos cristãos. Cristianismo é completamente diferente de religião. Por quê? Porque aos olhos dos homens, religião é o homem tentando se aproximar de Deus. Porém, nós somos contrários. Nós temos um motivador de vida e fé em Cristo. E aí é o contrário, o cristianismo é o contrário. É Deus se aproximando do homem. E está lá escrito o que Jesus fala. Não sois vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi. É Ele que nos escolhe. Então não é religião. Tá ok? Não temos uma religião. Somos cristãos. Fazemos parte da comunidade do Cristo vivo. Ele não está morto, está vivo. Até aqui tudo ok? Tudo bem, pessoal? Comunidade do Cristo vivo. Comunidade do Cristo vivo. Pastor, se você me permitir só uma correção, foi Tiago que disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. O senhor é o apóstolo dos apóstolos. Eu não posso nunca deixar o senhor, quando pedir a palavra, não dar a palavra a ti. Tiago, capítulo 1, verso 27. Por favor, então leia. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Muito bem, muito obrigado, viu? Apóstolo dos apóstolos. Sumidade acima dos papas. Sumitoma. Depois vamos falar sobre mimetismo, né? Eita! Ó, ontem a gente começou a falar sobre mimetismo 9 horas da noite e terminou meia-noite, hein, pessoal? Não vai dar muito certo isso, não. Vamos lá. Enfatize o positivo. Não dê ênfase ao que te deve deixar quando se tornou crente, mas sim nos benefícios do seu novo relacionamento com Deus. Tem muita gente que fica carregando as desgraças alheias da sua vida passada. Pelo amor de Deus, você está em Cristo Jesus. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Pessoal, nós somos agentes de paz. Eu sempre falo isso. Agentes da esperança. Ok? Seja agente da esperança. Por favor. É assim que funciona.
não é? Você está lá para dar esperança. É aquela coisa, a gente vai no hospital para orar pelas pessoas, tem lá uma pessoa que está entre a vida e a morte. Aí chega lá, você encomenda o corpo da pessoa. Ah, Deus! Por favor. Vai lá e ora pela cura. Ora pela salvação da pessoa. Ora, traz paz. Nós não estamos para levar palavras de morte. A gente está para levar palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. Sempre foi, sempre será. Assim será. Ok? Pessoal, vou dar uma pequena paradinha. Alguém quer falar alguma coisa? Vai falando aí, apóstolo, porque tá faltando 1 minuto aqui no Instagram e eu vou esperar chegar pertinho do fim para encerrar e voltar aqui no Instagram com o pessoal. É bom você abrir o microfone, apóstolo. Obrigado, magnânimo. Hoje o Eduardo tá com cara de mais animado. Semana passada estava meio arriado. Cara, mas é que a gente teve uma resenha no começo aqui sobre curso de casais para homens mandados, entendeu? Como o homem deve ser mandado e como ele deve obedecer para não sacrificar. Então você precisa fazer esse curso, né? Você não é mandado. Então, essa questão do testemunho, ela é importante porque o testemunho tem uma moeda, né? Tem 2 lados. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a gente também já deu mau testemunho. Porque se tem um testemunho positivo, né? Ou propositivo, ou abençoador, mas você também pode ter um testemunho ruim. Então, a gente precisa estar sempre vigilante para não dar mau testemunho, para não dar mau exemplo, para não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Assim como você pode ser uma voz que abençoa e que traz transformação ao ambiente, você também pode ser uma voz que vai atrapalhar as coisas. Então é importante você aprender uma coisinha chamada discernimento. O discernimento te leva a falar na hora certa. Às vezes você está ali só observando, discernindo as coisas, enquanto você está orando. Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade. Senhor, abençoa essa família, abençoa essa pessoa. De repente, 2 semanas atrás nós fomos num local, né? Eu e o Paulinho. E aí nós chegamos lá, deu 10 minutos que a gente estava lá, os caras na reunião, pô, ainda bem que vocês vieram aqui. Como assim? Verdade. É que a gente precisa de oração e vocês chegaram exatamente na hora da oração. Então, essa questão de você ser oportuno é muito importante. Vai ter momento que você pode ter que ser inoportuno. Não inoportuno no sentido de você dar um testemunho ruim. Porque Paulo orienta Timóteo, né? Insta, quer seja oportuno, quer não. É insistir no ensino da palavra para as pessoas. Quer ser, você parou de fazer os exercícios, parou de ler a Bíblia, parou de orar. Não, então tem que insistir com ela. Agora, na questão do testemunho propriamente dito, como de fora, nós, se não tivermos uma boa palavra para dizer e para abençoar, é melhor ficar calado só ali na oração. Pessoa, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Amém. Porque o mau testemunho pode fechar a porta para essa pessoa durante anos e anos e anos. E é ruim, né? Você ser uma pedra, nós sermos uma pedra de tropeço para essas pessoas. Que sejamos sempre pedras vivas, brasas vivas do altar de Deus. Eu vou falar, inclusive, sobre isso agora, que é o exemplo negativo, viu, pastor? Agora, aproveitando que está todo mundo agora de volta, aqui também do Instagram, a irmã Rosana pediu oração agora pelo neto dela, que voltou para o hospital com febre. Vamos orar, então, todo mundo junto? Pai, nós declaramos sobre o neto da Rosana a tua cura. Abaixa essa febre. Tira, Senhor, tudo aquilo que é ruim deste corpo. Passa teu fogo curador da cabeça aos pés. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos a cura. Ser curado e liberto em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Eu vou ler para vocês. Esse é um exemplo de ser oportuno.
Esse é um exemplo de ser Mesmo oportuno. que seja nos domésticos da fé. Apareceu o objeto, é ruim, eu vou orar por você, a pessoa até esquece. Apareceu o pedido, ora, seja oportuno. Eu aprendi na minha vida toda, pessoal, é o seguinte, tá lá escrito, por favor, orem por tal pessoa, eu ponho orando, é porque eu paro naquele exato minuto, mesmo que seja, Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, eu faço essa oração. Porque a gente esquece, pessoal, a gente esquece, não é por maldade, né? Então faça isso. A pessoa pediu oração para você, tá no metrô, tá cheio, pode falar para ela na hora, eu vou orar por você agora. Agora no meio? Agora no meio do metrô. Fecha teus olhos aí rapidinho que eu vou estar orando por você. Não tem medo não, faz uma oração simples. Você vai ver o testemunho que vai ser isso na vida da pessoa, tá? Eu vou dar um exemplo negativo para vocês, que não deve ser usado, mas eu vou ler ele e vocês vão entender. Fui muito abençoado quando me converti ao cristianismo. Fui liberto do pecado. Deus escutou a oração de um pecador como eu. Eu não era sábio e tinha muita necessidade de saber. A minha conversão aconteceu quando depositei minha fé em Cristo, meu Salvador, que morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus. Aleluia, glória a Deus. Eu recebi a salvação quando criei no Evangelho e aceitei o sangue de Cristo que me limpa de todas as impurezas. Nasci de novo, quando o Espírito Santo de Deus me falou e me resgatou das garras de Satanás. Mas, em consequência disso, perdi um emprego e todos os meus amigos. Que péssimo exemplo. Falou tudo maravilhoso, chega no final, dá aquela escapada, né? Como diriam pastor, eita, peraí pessoal, vamos orar aqui pelo pastor Éder, ele tá com Covid, pessoal, lá do Espírito Santo. Vamos orar? É um grande amigo meu, amo ele de paixão. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida do pastor Éder agora, Senhor, lá onde ele está. Que todo espírito de enfermidade, esse espírito maldito, Senhor, que tem trabalhado com este vírus, nós repreendemos agora deste corpo e declaramos a cura. Ser curado e liberto em nome de Jesus. Toca no corpo do Éder agora, Senhor, da cabeça aos pés. Repreendemos este espírito de enfermidade e já te agradecemos pela cura. Já te agradecemos, Senhor, pela cura completa deste corpo em nome de Jesus. Amém. Amém? O irmão Nelson disse que também pare e ora na hora. É isso aí. Sônia, Deus abençoe você, Sônia. Vamos lá, pessoal. Para a gente caminhar já para o final, a gente tem um exemplo positivo. Então, exemplo positivo. Oi, Raquel. Te amo, viu, pastor Éder? Depois eu quero saber como é que você tá? Você me conta, tá bom? Por favor. Eu nasci num lar religioso, e estava sempre na igreja, mas tinha um grande problema com o medo. Ficava apavorado quando chegava a hora de dormir. E vivia atormentado por pesadelos. Até onde posso me lembrar, esses problemas começaram numa festa folclórica em minha rua, quando um homem disfarçado de diabo me perseguiu. Eu escapei deixando meu sapato em sua mão, quando ele me pegou pelo pé, mas não consegui escapar dos pesadelos terríveis. Cheguei a ponto de não poder dormir em um quarto escuro, porque antes de conseguir dormir já era atormentado pela visão dos bichos no quarto, os quais pareciam querer acabar comigo. Quão grande diferença fez em minha vida quando recebi o presente da vida eterna. O temor sumiu. Esses pesadelos pararam por completo. Eu tinha a fama de ser um menino problemático em minha escola. Isso mudou de forma surpreendente. E eu tenho passado por muitas outras experiências como estas nesses dias. E por aí vai, e ele vai contando outras experiências. É assim que a gente conta os fatos com Cristo, né? Interessante que esse testemunho, para mim, é um dos testemunhos mais interessantes, porque como é que é esse testemunho? É o testemunho que conta do seu medo, do seu receio, da sua falha, do seu problema, da sua dificuldade, porém conta sobre a solução, que é Jesus Cristo. Quando ele está na nossa vida, sai o temor, sai o receio, sai várias coisas. E é isso que a gente precisa aprender. Ok?
Na tarefa do testemunho pessoal, quem tem apostila ou quem não tem, eu quero tentar dar uma orientação para quem não tem, mas quem tem apostila tem um diagrama que diz lá sobre 6 atitudes e ações que você tinha antes de se tornar cristão. Você vai escrever 6 ações ou atitudes que você tinha antes de ser cristão. E depois você vai dizer em 6 circunstâncias nas quais você recebeu a sua conversão. Quais foram as circunstâncias que se deram para a sua conversão? E o terceiro diagrama é como é você hoje, em 6 atos. Como é que é a sua fala, por exemplo? Como é que é a sua atitude dentro de casa? Como é que são os seus pensamentos? Não é? Hoje, nosso maior campo de batalha são os nossos pensamentos. Como é que você lida com os seus pensamentos? Qual o seu testemunho a respeito dos seus pensamentos? Seus olhares, seus desejos, suas vontades, quais são? Então, tudo isso é importante. E o versículo para memorizar, que é o versículo chave, que é se utilizado muito para a evangelização, que aí a gente utiliza a evangelização, o testemunho como evangelização, que é o livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? É isso aí, pessoal. Quem quer falar alguma coisa, quem quer contar algum testemunho aí para nós, bem objetivo, bem rápido, pode falar. Mônica? A paz. Primeira coisa que eu aprendi, pastor, que conheci a história da língua crentez. Aí o pastor falou da língua evangeliquez, eu lembrei do crentez. Uma questão, quando vocês colocou sobre a oração, importantíssimo. Na última experiência que a gente teve, a família que nós levamos os suprimentos, ela ficou quietinha e ela olhou para mim, o olhinho dela brilhou. Eu falei, eu posso fazer uma oração? Claro, pode. E nesse momento, a gente até comentou aqui, o Eduardo, porque foi uma oração realmente de abençoar, né? Cada um de nós que estávamos ali presente, abençoar a nossa igreja, a família dela e tal. E depois eu me peguei com o Senhor, porque eu falei assim, nossa, Senhor, é incrível quando a gente está pedindo para o Senhor dar esse entendimento, a sabedoria, discernimento sobre como se posicionar nesses momentos. Porque até um tempinho atrás, eu era bem segura, assim, não para orar, via zap ou falar, né, de longe, mas um olho no olho, naquele momento sem vocês, sem pessoas que são mais na caminhada que eu e o Eduardo, na casa com o Senhor, eu fiquei muito bem, nós ficamos muito à vontade, né, amor? Sim. Nós nos sentimos assim, perdidos, e agora o que falar, o que dizer, ou a família, ou isso, ou o ambiente e tal. E tinha crianças também no ambiente. E aí eu fiquei pensando, como você colocou, pedir discernimento e sabedoria para levar a bênção, né? Para serem palavras abençoadoras. Não ir, né, num momento assim como se você já estivesse falando com uma pessoa que está também na caminhada com você. E isso eu acho que foi muito legal, porque eu falei para o Senhor, obrigada, né? Quer dizer, obrigada porque o Senhor me mostrou que, ok, eu estou aqui contigo, né? Então, eu acho que isso é um dos momentos mais importantes para a gente ter quando a gente está com as pessoas que não estão na caminhada. Como fizeram comigo também, né? Então, eu acho que isso é imprescindível. Tanto que o meu braço estava com dor na hora, nem podia mexer direito, a dor passou. Então, eu fico pensando, falei para o Senhor, gratidão por o Senhor ter me usado. Eu já saí daqui falando isso para o Senhor, nos use o Eduardo, que a gente seja instrumento de paz e amor para a família. E eu gostei muito dessa parte do vamos ser pessoas que abençoam, né? Amém. Mostra. Eu ia falar algo aqui, mas o Eduardo até ia concordar, mas eu vou ficar quieto porque a Patrícia chegou. Entendeu? O Eduardo, viu, pastor?
Oi. O Eduardo está querendo lançar a Liga dos Lobos Guará da Ponta. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, hein? Vamos encerrar a nossa aula. Semana que vem a aula vai ser sensacional. Vamos falar sobre batismo e Santa Ceia. Eu fico louco quando eu falo sobre batismo e Santa Ceia. Mas é a aula que o apóstolo, como ele é o apóstolo dos apóstolos, aquele que é acima dos papas, ele que vai dar essa aula. Eu vou ficar quietinho ouvindo. Que isso, Só vou dar umas provocadas nele. Entendeu? Não Quer é? me colocar contra a parede? De jeito nenhum, cara. Você acha que eu vou fazer isso? Eu já estava com a camisa do Corinthians, o símbolo até brilhando. Cadê, Jordão? Você? Não, o John tá com a camisa. O John tá com a camisa do Corinthians, mandou até um coraçãozinho com símbolo assim pro Sandro. O Sandro tá aqui na. Me forçaram a usar essa camisa hoje. Te forçaram? Como assim? Camisa linda, ó, John. Você ficou muito mais bonito com essa camisa do que aquela outra vermelha e preta lá. Olha que lindo, cara. Vermelho é mais bonito. Essa camisa era minha, né? Como ela... Pinote, querido, te amo, viu? Deus abençoe você e sua casa. Linda essa camiseta. Não vejo a hora de ver você. Adorei, John. Essa camisa era minha, mas ficou pequena e ficou bem. Gostava tanto do John Caraca, John. John, tinha que ser Corinthians, John. Ah, Você veio lá que do Amapá delícia. pra torcer pro Olha lá. Corinthians. Gosto tanto Olha do só, John John. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Começou a ter uma manifestação meio estranha aqui na minha casa. Já tô orando, já tô repreendendo esse espírito. E assim, é um espírito que traz lama, cara. Não quero nem falar sobre isso. Lama da rua? Lama do chiqueiro. Ó, eu gosto Lama do tanto. chiqueiro. Pastora linda, meu amor. Te amo, linda. Aí, ó, tá vendo? É assim o dia inteiro, cara. Que violência é essa? Pastora linda. É violência doméstica. Tá vendo, Pinote? Você fala que na sua casa você também sofre? Olha aqui em casa como é que é. Fogo, viu? Hoje ela foi minha conselheira sobre o Eduardo. Ah, Olha, Olha só, tá eu sou uma boa conselheira, viu? Eduardo, se prepara, amigo. É jiu-jitsu, taekwondo. aprontando, Eduardo? Oi, John. Ah, sim, John. John, ele tá aprontando. Tá aprontando? Tamo lascado, mas... A cara dele Pinote, que é apronta. nós estamos mortos, velho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Amanhã nós temos culto às 19h30. Queria fazer um convite a vocês, para que vocês não esqueçam. Eu vou estar fazendo esse convite aí na quinta-feira, às 8 horas. Nós vamos ter essa live junto com o pastor Cordeiro. Ele está fazendo toda quinta-feira essa live, é bem legal. Ele traz bons assuntos e queria que vocês participassem. É uma live em que ele fala... O nome da live é Vida que Segue. Vida que segue, pessoal. Vida que segue pra gente... vai ter sim, Ju. Vai. Se quiser ir, pode ir, que vai ter. Tá bom? Glória. Aleluia. Reverendo, sábado 12h30 teremos uma nutricionista dando dicas para todos nós. Que estamos Puta, nós estamos precisando mais do que nunca. Urgentemente. Não dá pra adiantar essa nutricionista aí? Urgente, nós estamos precisando dela. Tem que fazer parte do jejum da igreja, no cardápio dela. Ah, nós vamos fazer. Eu não sou de fazer jejum pra igreja toda, mas nesse caso eu tô querendo fazer o mais rápido possível. Nem tem 5 dias. Não é, pastor Éder? Tamo morto, velho. Cara, só a gente come. Eu tô tentando treinar aí, mas tá difícil, viu? Tá fácil não. Eu queria que o John contasse um pouquinho. Ele fala pouco, né? Ele é mais retraído. Mas ele tem um testemunho bacana. Sintetiza aí, John, seu testemunho para edificar nossa alma, hein? Antes da gente ir embora. Se eu for falar aqui, é tanta coisa que aconteceu, né? Mas eu vou tocar vou falar o ponto que eu mesmo não sei explicar tudo o que aconteceu ali naquele momento. Foi quando o
neném estava nos últimos momentos dele, né? E que quando realmente eu não senti mais o coraçãozinho dele batendo, então aquele momento foi algo assim, para mim, tão triste como um ser humano, mas também algo que me tocou muito ali naquele momento foi que eu não sei o que me levou, mas creio que eu estava nesse dia, é que além de nós tinha duas mãezinhas e seus 2 filhos dentro do quarto, junto com a gente. E naquele momento que o coraçãozinho do neném parou, que ele partiu, eu senti como se algo tivesse puxado assim a minha perna, me fizesse ajoelhar ali naquele momento e entregasse o que eu tinha recebido para cuidar, para dar amor. Então, quando nós fizemos aquilo ali de ajoelhar dentro do quarto e começar a orar ao Senhor e cantar dentro do quarto, eu senti algo muito forte ali dentro, eu não sei explicar. Então, dos meus testemunhos, de tudo que eu já passei, e estou até aqui firme pela graça de Deus, e isso é algo que mexe muito comigo, me chama muita atenção em refletir o quanto Deus é gracioso com nós. Amém. Eu queria falar quem está no Instagram e quem está no Face, talvez não esteja vendo, só está me vendo, mas o John está aqui no Meet e é um dos meninos mais preciosos que a gente tem na nossa igreja, com um testemunho que eu particularmente ainda não tenho como mensurar isso, tão difícil quanto é, que é perder um filho. E mesmo ele no momento dessa perda, Deus o toca para ajoelhar e orar ao lado do momento em que seu filho está indo na chamada que o Senhor deu a ele. E as pessoas naquele quarto juntos veem aquele momento e vê o testemunho do Senhor. É muito difícil isso, não é? Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Que quando a gente perde um pai, uma mãe, nós somos órfãos. Mas quando a gente perde uma esposa, um esposo, a gente se torna viúvo. Mas a dor é tão grande de uma perda de um filho que nem o dicionário tem uma palavra que mensura isso. Não tem, não existe uma palavra que fala a respeito disso. Não tem algo que signifique isso. Né? Então, eu sou muito grato a Deus de ouvir sempre o John, porque ele edifica a minha fé e ele sempre me mostra que há como andar em Cristo Jesus, que há como ter esperança. Não é? Porque ele teve a certeza que o filhinho dele foi um presente que ele teve, que ficou um período com ele e está com o Senhor. E a gente tem certeza absoluta disso. Não é? E ele agradece a Deus a respeito disso. Não é? Quem somos nós, às vezes, para não agradecermos certas situações? Isso é um testemunho que mostra que Deus é Deus. Que no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais complicado da nossa vida, a gente tem um Deus que está conosco. Não é? Que a nossa certeza não é a certeza somente que nós vamos passar dessa vida, porque a gente tem essa certeza. Se você não tem essa certeza, eu quero te dar essa notícia, que não é muito boa. A gente vai passar daqui. Nós vamos passar daqui. Desse mundo terreno, nós vamos passar. Se houver ou aprouver da parte de Deus, que será no chamado do Senhor, e não precisarmos passar pela morte, mas se passarmos pela morte, também é chamado do Senhor. Também é. Também é o Senhor Jesus voltando para nós. Que nós estejamos preparados, sim, para que nós possamos estar juntos com o Senhor no momento certo. Obrigado, John. Sou grato a Deus pela sua vida. Viu? Amo você. Demais. Peço que continue orando por mim, que
tenho pedido muito a Deus por trabalhar na minha mente, né? Que eu tenho passado em algumas consultas, eu e a Ayla, né? Então, apesar do tempo que tudo isso aconteceu, é algo que mexe muito ainda comigo e com a minha mente. Então, é muita coisa que fica aqui que é só Deus pela graça. Mas eu peço que orem por mim, continue orando, que Agora, vamos junto até o céu, não pode parar. agora, a gente aprende que é na hora. Pai, em nome de Jesus, abençoe o John e a Ayla. Não deixe, Senhor, que pensamentos, sentimentos, desejos e vontades possam ir contra aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Que os seus planos se estabeleçam na vida dele e dela. Mais do que isso, o sustente, Senhor. O sustente-os, ó Pai, para que eles possam continuar firmes contigo. Que nesses momentos o Senhor possa preencher o vazio, que o Senhor possa preencher com o teu amor, principalmente com a tua graça. Que eles estejam, Senhor, sendo sustentados agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Te amo, viu? Aí nós chora. E agora te amo mais ainda com essa camisa aí. Vou orar mais por você, A viu, Mônica John? e o Dudu mandando um coraçãozinho pra você lá. É. Vou orar mais por você, John. Tá bom? Porque depois dessa camisa aí precisa de mais oração, viu, filho? Vou orar. Por essa causa me colocarei de joelhos. Por essa causa me colocarei de joelhos. Ô, Railton, toda vez que a gente fala de algo que é bom, há uma manifestação estranha. Exatamente. Não vou entrar mais nos detalhes, porque senão a gente começa a... Cuidado que Deus né? leva. Mas eu posso lembrar a todos vocês aqui aquela passagem em que Jesus estava ali e aí tinha aquela manada de porcos e elas foram lançadas todo no desfiladeiro. Tchau, gente. Por Acabou causa- a aula. Tchau, tchau. Eu já passo com a Lívia. Por que será? Ô, Railton, por que será? Essa perturbação. Eu posso falar o porquê. Aqueles porcos não tinham mundial. É verdade. Era porco de gadar, né? Ó o bigodão aqui. Pessoal, deixa eu mostrar meu filho bonito. Olha o que ele vai tocar aqui pra vocês. Toca aí. Tá quebrado, os caras quebrou meu bagulho, tio. Olha lá. Ó. Nossa, virou pagodeiro, é? Ele é pagodeiro agora, cara. Quebraram meu banjo, você acredita, pastor? Toca aí. Misericórdia, hein? Quebrou, não tem como tocar, tá quebrado. Tá quebrado. Pessoal, O braço do banjo dele é curvado. vamos terminar. Pastor, por favor, a gente brinca aqui, eu tô falando aqui com o pessoal, tem gente que tá participando aqui no Instagram e no Facebook. Eu brinco bastante com o Railton, mas ele não é apóstolo, graças a Deus por isso. Aleluia, que ele não é apóstolo. Mas é uma brincadeira porque ele é o Papa da igreja, mas é só o Papa da igreja. Tem um padre também. Tem o padre não apareceu hoje, Sandro. O padre tá lá em Santos, na praia, deixa ele na nossa mão. Eu vou ligar para ele agora. Ele acha bonito isso. Ele acha bonito isso. Vou fazer uma ligação entre nós aqui. Eu, você e o Railton. Pois não, reverendo, estou à sua disposição. Por favor, ore. Somos apenas servos do livro. Pepe, desliga um pouquinho o seu celular aí, filho. Obrigado. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Porque nós temos muitos motivos de alegria. Verdade, Temos Senhor. esses testemunhos. Temos esses queridos, ó Deus, que daqui 3 aulas estarão formados como a nossa primeira turma Glória a Deus por isso. da nossa escola de missões. Faltam só mais 3 aulas. E que alegria, Senhor, de ver os frutos que estão brotando, de ver homens e mulheres despertados para o
contato com a tua palavra, despertados para orar, despertados para ouvir a tua voz, despertados para testemunhar, despertados, ó Deus, para viver o Evangelho do Cristo vivo. E nós somos essa igreja, a igreja do Cristo vivo, uma igreja que não está presa a quatro paredes, não está presa a costumes, não está presa à religiosidade, não está presa a tradições, mas uma igreja que está livre no Senhor. Amém. Eu sou livre, os meus Eu irmãos sou livre, são Senhor. livres. Que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue fazendo a diferença na vida das pessoas, através de cada um de nós. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, das nossas incoerências. Que o Senhor nos livre, ó Deus, das nossas loucuras. Que o Senhor nos livre, ó Deus, da nossa falta de fé. E que o Senhor, ó Deus, seja o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente na angústia, o nosso amigo verdadeiro. Amém. Que o Senhor nos conduza em triunfo pela estrada pavimentada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Ô, Railton. Amém. Amém, Pepe. Oi, Pepe. Railton, você e o Sandro, nós vamos fazer uma ligação lá pro Rodrigo, lá, Agora. tá? Tá bom, Sandrão? Pinote, Deus abençoe. Pastor Éder, creio na sua cura. Jéssica, obrigado. Deus abençoe vocês. Bianca, Deus abençoe. Suzana, Deus abençoe. Raquel, Deus abençoe. Aqui, irmão Nelson, Edilene, Pastor Paulo, apenas, tão somente apenas. Rosana, Rose, que mais que está aqui? Deixa eu ver, caramba. Fábio Boró tá aqui. Borozão, Deus abençoe. Orem pelo Boró, que ele não está muito bem. Não tá bem? Está fazendo uns exames aí, então oremos. Tá curado, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor, Senhor, agora onde ele está. Declaramos a cura, Senhor, sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Né? Tia Zena, te amo. Que mais? Raimon, boneco. Manda aí, Rai. Você viu a foto da Juliana Larte aqui, rapaz? Você viu? Toda bonitinha assim. Ela tá muito diferente, pastor. Ela tá linda, falei pra ela. Tchau, Rosa. Tchau, Juliana. Tchau, John. Tchau, Du, Mônica, Tabita. Deus abençoe vocês. Até.